Em determinado momento, Jesus entrou na casa de um homem. Esse era um homem rico, ele é cobrador de impostos. E enquanto Jesus estava lá, naquela casa, sentado, uma mulher veio e por detrás começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com os cabelos, beijar os pés de Jesus. E aquele homem, o dono da casa, ele não falou, mas ele pensou, né? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aí que está beijando os pés dele, aí, chorando nos pés dele. E Jesus fala assim, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não fez nenhum daquele protocolo que deveria fazer para quando chega uma visita. Mas essa mulher, desde quando entrou aqui, não para de chorar, de lavar os meus pés com as lágrimas, enxugar com o cabelo. E ele fala, quem mais é perdoado, mais ama. Aleluia, isso é maravilhoso. Mas eu estou usando essa história não para essa finalidade, mas para dizer que, quanto às coisas de Deus, o homem natural, ele nunca vai entender. Ele sempre vai pensar que algo que está se fazendo é desperdício. Não precisa disso. Eu me lembro da história do pastor Wilson Santos, não sei se alguém aqui conhece. O pastor Wilson Santos, ele contou uma vez o testemunho dele, e ele tem um jeito muito efusivo, vamos usar essa palavra, né? Esparafatoso, para não dizer o seguinte. E ele, na igreja dele, cantando e louvando e pulando aquele negócio todo, e alguém entrou na igreja e falou assim, precisa disso aí para louvar a Deus? Isso é exagero. Aí uma pessoa chegou do lado dele assim, não, sabe o que é? É que ele era mendigo, e Deus mudou a vida dele, libertou a vida dele. Então a gente que olha não sabe por que o outro está pulando, mas ele sabe por que está pulando. Ele sabe o tamanho do livramento que Deus deu para ele. O que acontece? Eu vou falar de coisas aqui nessa noite, irmãos, que talvez a nossa mente natural possa fazer como a mente daquele homem que falou assim, se aí fosse profeta, também não saberia o que está falando aí. Muitas vezes a gente ouve o pastor pregar e a gente pensa assim, se o pastor soubesse a luta que eu passo, ele não ia estar falando isso aí. Isso porque a gente está cogitando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Quando alguém vem aqui à frente e fala, e essa coisa vem de encontro justamente com aquilo que nós estamos vivendo, por mais que a gente não queira aceitar, é Deus falando conosco. Às vezes nós não queremos aceitar, porque a gente quer que a coisa se resolva de uma outra forma. Olha só, você está orando pedindo uma coisa. Deus, me ajuda aí. Deus fala assim, olha, você vai esperar 10 anos. Você não quer essa resposta. Não quer. Claro que você não quer. Não, Deus, eu quero um negócio agora. Aí Deus fala, não, você vai esperar 10 anos. Que esse homem está falando aí não é de Deus, não. Não pode ser. Não é verdade? Porque a gente quer uma resposta imediata. Quando a gente está doente, a gente quer ser curado. Quando a gente está com fome, a gente quer ser saciado. Quando a gente está com um problema, quer que o problema resolva. É isso que a gente quer. Mas muitas vezes o que nós falamos... Irmãos, a palavra quase nunca nos dá o caminho mais fácil. Quase nunca nos dá o caminho mais fácil, mas é o caminho de Deus. Às vezes a gente não quer aceitar. A gente, não, vai ter que ter um outro jeito diferente. Deus fala assim, não vai ter. Eu gosto muito da lição da escola dominical que diz para a gente assim, que a resposta da oração, como é que é? Pode ser sim, não ou espera. A gente nunca quer isso, né? Nem o não, nem o espera, a gente quer só o sim. Não, só sim, sim e agora. Então eu quero falar de coisas aqui, irmãos, que talvez pese um pouco para nós. Mas nós precisamos disso essa noite. Amém? Todos nós estamos sujeitos a preocupações mundanas, preocupações seculares. Secular quer dizer mundano. Nós estamos sujeitos a essas preocupações. Elas fazem parte do nosso dia a dia. É do homem natural se preocupar com o que tem que comer, com o que tem que vestir, aonde vai morar. Isso é a coisa natural do mundo. Porém,
Jesus nos apresenta um caminho totalmente diferente. Um caminho que vai na contramão daquilo que é natural. Quando ele diz, olha, não estejais ansiosos por nada. Irmãos, eu acho que essa é uma das mensagens mais difíceis que tem na Bíblia. Ah, pastor, mas não é difícil. Porque o que mais a gente tem nesses dias são pessoas ansiosas por tudo. Basta uma simples mudançazinha na agenda para a pessoa já ficar ansiosa. Basta uma mensagenzinha ali no WhatsApp que ele viu de manhã, já era, ficou ansioso. Então, se a gente acha que essa é uma mensagem que não, essa é uma mensagem super difícil, porque na nossa natureza é ficar ansioso. A nossa natureza é ficar preocupado. A nossa natureza é pensar, meu Deus, o que vai acontecer de mim? O que vai ser de mim? A preocupação mundana, irmãos, primeiro ponto que eu quero falar é que ela é infrutífera. Ou seja, não vai vir nada de bom disso aí. Não tem fruto bom da preocupação mundana. Por mais responsável que você pareça, ela é infrutífera. Olha só, no Salmo 39, versículo 6. Salmo 39, versículo 6 diz assim, na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Não é assim? A pessoa fala assim, não, eu estou preparando porque eu vou me aposentar. Mais 5 anos trabalhando e eu me aposento. Está chegando, está chegando. Você não sabe nem se vai durar até amanhã. Você está fazendo um plano e quem pode dizer? Irmãos, isso não produz fruto nenhum. Ah, pastor, quer dizer que eu não devo me preparar para me aposentar? Não é isso que eu estou falando. Você não deve se preocupar com isso. Faça, mas não perca a sua paz, porque esse mês eu não consegui colocar o dinheiro lá, que eu estou guardando para a minha aposentadoria. Você não sabe nem se vai se aposentar, meu filho. Deu para guardar? Glória a Deus. Não deu? Glória a Deus. Quem vai levar? Eu não sei. O camarada trabalha 40, 50 anos, assim, não, agora eu vou me aposentar, vou ficar feliz ali com a patroa. Vai embora, a patroa arruma outro. O outro bota até uma fotografia dele em homenagem a ele, obrigado. Deixou tudo preparado para mim. Ele não sabe. Essa é a verdade. Então, é infrutífero, irmãos. Olha ainda Eclesiastes 1:13. Salomão falando sobre isso. A gente sabe que Salomão ele recebeu a sabedoria de Deus, mas fez muita bobagem, né? Parece até que não recebeu. Imagina se não tivesse recebido. Mas ele recebeu sabedoria de Deus, mas foi um homem que fez muita coisa, experimentou de tudo que tinha para experimentar. Foi o mais rico e ainda é considerado o homem mais rico do mundo. Nem Elon Musk, nem ninguém superou ainda Salomão. Ele diz assim, apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Essa vida que nós temos, irmãos, aqui, é uma enfadonha ocupação. Talvez essa você, pastor, não era essa palavra que eu queria ouvir nessa noite. Mas fica tranquilo, porque essa palavra tem o objetivo de te dar descanso. Todos nós precisamos, irmãos. Parece impossível o que a gente vai falar hoje, mas é o caminho da palavra de Deus. E tem por objetivo nos dar descanso nessa terra. Porque essa terra é uma terra de enfado, de canseira, de ocupações que todo dia nós estamos nos cansando e nos gastando um pouco mais.
Você sabe que o processo de envelhecimento é desde a concepção, né? A gente entra no mundo envelhecendo. Essa é a realidade. A gente entra no mundo se desgastando. A gente entra no mundo com um prazo de validade. A gente entra no mundo sabendo que um dia vai partir. Uns vão antes, outros depois, mas ninguém fica. É tão interessante você passar por uma rua e você vê um nome lá de uma pessoa, no nome da rua, e você nem sabe quem foi aquela pessoa. Foi uma pessoa famosa, foi um prefeito, um governador, foi um presidente, mas ninguém se lembra mais dele, só está com o nome na rua. Dessa aqui é de presidente? Aí, quem sabia? Van Buren. Olha só, foi presidente, o pessoal nem sabia. É mesmo? Hã? Então, a gente vê como é passageiro, irmãos. Isso tudo que a gente vê aqui, daqui a 100 anos, vou botar 100 anos porque tem criança pequena, e sabe como é que é, né? Sempre tem uma surpresa. Mas daqui a umas 100 anos, ninguém mais vai estar aqui. Ninguém que está aqui vai estar aqui mais. Essa é a realidade. Então, a gente precisa acordar para isso. Olha, a segunda coisa é que esse cansaço e esse enfado é a porção que pertence ao pecador. Eclesiastes 2:26, olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes 2:26 diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho. Olha aí. Ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Você sabia disso? Que o pecador tem que trabalhar para nós? Você não sabia disso, né? Por isso você está trabalhando que nem um louco, né? Mas a Bíblia está dizendo isso, olha só, que ao que é bom diante dele, ao que é... Nós somos... Não é que nós sejamos bons, mas Jesus nos torna aceitável diante de Deus. E por essa causa, a Bíblia diz que para nós ele tem conhecimento e alegria. Mas para o pecador ele dá trabalho. Que coisa, hein? E quem observou isso foi Salomão. Salomão começou a olhar, investigar, e falou assim, olha, o que eu estou vendo é que o pecador trabalha, ajunta para dar para aquele que Deus determinou que vai dar. Eu estou vendo isso acontecer. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos pela vida sem observar nada. Observe. Veja o que está acontecendo. Veja se o que você está se empenhando para fazer realmente vale a pena. Está num caminho, não, eu tenho que fazer isso. Às vezes nós nos colocamos igual uma mula de Balaão, com um negócio aqui. Quer dizer, não era a mula, era o Balaão que estava com o negócio aqui, né? A mula estava querendo voltar, né? Não era a mula do profeta, era a mula do profeta. Bom, ninguém entendeu, mas deixa para lá. Então, essa preocupação também, irmãos, afasta o nosso sono. Tira o nosso sono. É por isso que eu disse que é para nos dar descanso. Eclesiastes 8:16. Eclesiastes 8:16. Diz assim: aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Você vai falar assim, não, pastor, eu vivo cansado. Olha, se eu pudesse dormir o dia inteiro, não dorme nada. Você cochila um pouco, daqui a pouco você está assim, será que alguém mandou uma mensagem? Será que vai acontecer amanhã? Será que vai dar certo aquele negócio? Irmãos, eu estou mentindo, eu estou inventando, ou só acontece comigo, ou o que é isso? Não é verdade? A gente vive preocupado e sobressaltado, e isso aí é porque é a porção do pecador, irmãos.
É a porção do pecador. Tem gente que não gosta, que fala assim, quando Deus falou assim, olha, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é maldição, irmãos. Isso é maldição por causa do pecado. A gente acha que, não, claro que a gente tem que trabalhar, mas não deveria, sim, ninguém deveria se matar de trabalhar, não. Ninguém deveria ter que ter 2 empregos, 3 empregos, trabalhar sábado, domingo e feriado, não ter férias, não ter folga. Isso não deveria ser assim, não. Isso é maldição. A gente, que bom que eu tenho. Que bom, mas não é bom, não. Senhor, me liberta. Eu quero trabalhar 8 horas por dia e o máximo. E a segunda a sexta. E sábado eu quero estar livre para fazer as coisas de casa. E domingo eu quero vir para a igreja. Amém. Não é isso? Amém? Amém? Só a Simone concordou, mas vamos lá. É isso aí, irmãos. Quem não quer isso? Você quer trabalhar todos os dias da sua vida? Até que você não tenha mais força para levantar um pé? Eu não quero. Sinceramente, irmãos. Eu vejo pessoas, às vezes, com 70, 80 anos, trabalhando. E aí eu vou dizer, não é porque precisa, não. Eu vejo pessoas que já têm as coisas, tem um monte de casa alugada, tem um monte de coisa lá, tem um monte de coisa lá, e continua trabalhando como se fosse pobre e miserável. Com 70, 80 anos, eu falo assim, meu filho, pelo amor de Deus, para com isso, vai viajar, vai aproveitar o restinho de vida que você tem. Porque quando é que você vai parar? Vou parar quando morrer. Vai parar quando morrer. Mas e serviu para quê? Trabalhou a vida inteira e não aproveitou nada. Essa é a realidade, irmãos. Por isso que eu disse, vai chegar o momento que vai falar assim, se o pastor soubesse que eu estou passando, ele não falaria isso aí. Eu sei que você está passando. Todo mundo passa isso. As pessoas vêm para cá, nós vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Sim, eu vejo gente que já venceu na vida, já tem dinheiro de aluguel, tem dinheiro de sei lá do quê, tem dinheiro de sei lá, mas continua trabalhando de sol a sol como se... Não, porque não posso parar. Mas por que não pode parar? Não, porque senão, se o dinheiro para de entrar, ele começa a sair. Mas tem que sair mesmo. Porque se não sair da sua mão, não vai para a mão do outro. Não é verdade? Tem gente que gosta de receber, mas não gosta de pagar. Na hora de pagar, é sempre assim, irmão, não dá para dar um desconto, não? Quando alguém pede desconto para ele, poxa, o cara fica me pedindo desconto? Mas ele gosta de pedir desconto para os outros. Irmão, não dá para fazer um pouquinho mais barato, não? Não, irmão, paga o dinheiro todo que o irmão está pedindo. Não fica pedindo desconto, não. E às vezes é um desconto, dá um desconto de $5. Não, desconto de $5. E daí? E o que isso vai fazer na sua vida? $5? Nada. Você fica chorando por causa de coisa de miséria. E isso aí, gente, isso é toda uma preocupação mundana. Isso é um pensamento mundano, está no mundo. Deus não tem isso para nós. Deus é a nossa provisão. Deus é aquele que supre as nossas vidas. É Ele que nos dá força, nos dá além daquilo que nós trabalhamos. Ele abre portas, irmão, e nós ganhamos coisas que nós nunca teríamos. Sabe, a gente chega nesse país aqui, a gente ganha coisas, assim, que a gente fala assim, o quê? Contar um testemunho. Eu estava aqui precisando de um monitorzinho para computador. Isso aconteceu, a gente estava morando lá em East Orange ainda. Um monitor para computador. E eu não tinha dinheiro para comprar, eu falei, meu Deus do céu, precisava de um monitor de computador, precisava. Aí, fui levar o Azaf na estação de trem. Quando estou voltando, de carro assim, eu olho assim na calçada, assim, num gramado assim, falei, será? Não é possível. Aí o carro foi aproximando, eu vi uma telinha assim, colocadinha em cima da grama assim. Eu falei, não deve estar funcionando, não é possível. Eu jogar aquilo fora ali. Aí eu peguei, falei, vou pegar, vou levar para casa, vou ver. Liguei esperando, vai dar cheiro de queimado, vai pifar. Irmãos, já faz mais de ano, está perfeita. Perfeita. Novinha, sem riscado, sem nada. Parece que foi um anjo que colocou ali na calçada para mim. Porque parece que nem usado foi. Você está entendendo? Deus providencia coisas, irmãos. Que se eu contar as coisas que uma vez eu ouvi o testemunho de uma irmã, ela contou isso, ela foi na casa de uma pessoa e viu lá um sabonete.
Ela pensou assim, puxa, pensou. Eu queria ter um sabonete desse aí, eu queria um sabonete desse. Chegou outro dia, a irmã, irmã, pensei em você, comprei um sabonete aqui para te... Ela olhou e falou, o que é isso? O sabonete que ela pensou. Não é? Então, veja só. Eu precisava de um reprodutor de DVD. Nem existe mais DVD, né? Mas para o computador. Eu não estava... precisava... Né? De repente, chegou uma irmã lá em casa. Pastor, meu marido ganhou um gravador de DVD. Se o senhor quiser, é que a gente já tem. Então, aí a gente não precisa, se o senhor quiser. Irmãos, Deus providencia. Sabe, eu sei que é do homem se preocupar, eu sei que é desse mundo se preocupar, mas Jesus diz, não se preocupe. É o conselho, eu creio que é o conselho mais difícil de Jesus, mas ele é o melhor. Não se preocupe. Olha só. Quando nós nos preocupamos demasiado, isso indica, sabe o quê? Uma desconfiança da providência de Deus. É porque nós estamos desconfiando que Deus não vai dar. Então a gente fica preocupado. Porque se a gente soubesse, fala assim, não, Deus vai dar, a gente não teria preocupação. Mas como a gente desconfia, Mateus 6, 31 e 32, olha só. Isso mostra que nós não confiamos muito. Eu estou falando para vocês, estou falando para mim, irmãos. Alguém pode pensar assim, o pastor é mestre em confiar em Deus. Sou nada. Eu preocupo, às vezes, deixo de dormir, é um problema sério. Olha só. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha só. Então, Deus sabe o que você precisa. Você está precisando de alguma coisa agora, é trabalho, Deus sabe o que você precisa. Sabe, eu sei que isso é muito irritante. Quando você está precisando e alguém fala assim, irmão, Deus sabe que você precisa. Não é irritante? Eu sei que Ele sabe. Né? Mas é a verdade, irmãos. Né? Eu estou dizendo para mim mesmo. Eu estou precisando de umas coisas. Deus sabe que você precisa. Estou sabendo. Né? Mas é a verdade, Deus sabe o que nós precisamos. E a Bíblia diz para a gente não se preocupar. Colocar diante dEle e esperar que Ele, no tempo dEle, vai fazer. A gente não sabe, nosso tempo é agora, é hoje, é já. Eu preciso, meu Deus, mestre, eu preciso de um milagre. Mas, essa música, lembrando dessa música, eu lembrei até de uma coisa. Remove a minha pedra, né? Eu me lembro que um irmão nosso estava no culto com um problema de pedra no rim. E a pedra já estava, doendo muito ali, estava um negócio. E ele, meu Deus do céu, ele não foi para o hospital e foi para o culto. Aí, na hora da oração, nós não cantamos Remove Minha Pedra, não, mas eu orei lá, e antes do final do culto, o irmão foi no banheiro e expeliu a pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu mesmo que orei, um dia eu estava com uma pedra no rim, tomei remédio para a dor não passava, orei, repreendi, fiz tudo. Fui para o culto pregar, preguei com pedra no rim, tudo. No outro dia me internei para operar, para tirar a pedra. Tem que conhecer a Deus. Porque Deus faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E a gente não pode se amargurar por isso. Eu orei por um e ele ficou livre da pedra. Eu orei por mim mesmo e não fiquei livre da pedra, tive que ir para o hospital. Você está entendendo? Deus trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer. O problema nosso é como o pastor pregou no domingo à noite, do Salmo 77, quando Asaf falou, olha, isso aí é a minha enfermidade.
É. A minha enfermidade é ficar duvidando de Deus. Será que Deus vai prover? Por que Deus não está fazendo? Por que Deus não está providenciando? Por que Deus não está agindo? Por que eu estou vendo só o ímpio prosperar? Por que eu estou vendo lá meu vizinho fumar maconha o dia inteiro e não tem nada, e só que chega de carrão e não sei o quê, e está cada vez mais, e eu... Por quê? Asaf falou, essa é a minha enfermidade. Eu preciso curar meu coração, sarar meu coração. Porque quando eu sarar meu coração, eu vou começar a prestar atenção na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo em meio a todo esse problema, mesmo em meio a toda essa situação, Ele tem sido fiel, Ele tem providenciado, Ele tem dado o mesmo que proveu no passado, Ele provê agora. O mesmo que fez no passado, Ele faz agora. Ele faz agora. Então, irmãos, nós temos que descansar. Aleluia. Eu quero dar um último versículo para a gente terminar para orar. Essa preocupação mundana, ela também estraga, sabe o quê? A paz do lar. Olha só Lucas 10:40. Ela estraga a paz do lar. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços. Você já parou para pensar nessa expressão? Diz assim, não, Marta era responsável. Não, a Bíblia diz que Marta era distraída. Qualquer um elogiar e falar, essa mulher é trabalhadora, essa mulher, olha, que mulher de fibra. Não, ela estava distraída com muitos serviços. Por que a Bíblia diz que ela estava distraída com muitos serviços? Porque estava ali diante dela nada mais, nada menos do que Jesus. Irmãos, e diante de Jesus não tem nada mais importante. Não tem trabalho, não tem nada mais importante. Então ela estava distraída com muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E a gente sabe a resposta no versículo 41, só para a gente ver a resposta. A gente sabe a resposta que Jesus deu a Marta. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas. 42. Mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Meu Deus, irmãos, eu chego a arrepiar quando eu falo isso. Porque no nosso dia a dia parece que tem que fazer tanta coisa. A gente tem que matar. Davi matou um leão e um urso? Fichinha para mim. Eu mato uns 10 por dia. 10 leão e 10 ursos por dia. Todo dia eu tenho que matar leão e urso. Mas Jesus fala assim, olha, uma coisa só é necessária. Nada disso, você está preocupado, correndo atrás para lá e para cá, e meu Deus, o que vai ser? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas deixam de estar na igreja por questões de trabalho. Eu entendo isso. Mas já faz muito tempo, muitos anos, em que eu decidi priorizar a obra de Deus a qualquer trabalho. Muitas vezes não peguei trabalhos por causa da obra da casa de Deus. E como é que ficou? Sem. E aí? Sem. Porque se eu pegar o trabalho, eu não vou conseguir chegar no culto. Então, eu não vou pegar o trabalho. Sabe? Cada um sabe de si. Mas pergunte a Deus se Deus não está desafiando você a uma tomada de posição. Às vezes, nós nos permitimos isso. Não, eu tenho que pegar, porque senão eu tenho que fazer. Porque senão... E Deus está falando, tem mesmo?
Ou você vai esperar eu te dar exatamente aquilo que você precisa, mas você tendo tempo também para fazer a minha obra, para estar na minha casa? Qual é a sua fé? Você está entendendo?